galerinha, vamos falar um pouquinho agora sobre quadriláteros. Bom, quadriláteros, né? Nós já conseguimos identificar o que seria um quadrilátero pelo seu próprio nome, né? Quadri, nós lembramos de quadrado, né? De quatro. Látero a gente lembra de lado. Então, se você relacionar meio que desta forma, né? Quadriláteros nós temos que são figuras geométricas com quatro lados, né? Exatamente isso, né? Quadriláteros são figuras geométricas com quatro lados, sejam iguais, sejam diferentes, sejam inclinados, sejam retos, indifere. O importante é que tenham quatro lados. Né? Nós temos aqui algumas situações para observar e algumas figuras quadriláteras, algumas figuras geométricas, né, com quatro lados, para identificar, né, quais são suas diferenças, algumas diferenças entre uma e outra, mas nada muito difícil de entender. Vamos primeiro aos nomes. Nós temos como alguns quadriláteros o quadrado, o retângulo, o trapézio, o paralelogramo, exatamente, esse nome bem chatinho aí, até dá uma trava-língua aí, né? Paralelogramo, fala paralelogramo 3 vezes, paralelogramo, 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 ih, eu consegui. Bom, é isso, paralelogramo. Losango, losango, esses são alguns quadriláteros, né? Desculpa. E perdão. Nós temos aqui também, temos esses quadriláteros e temos algumas relações. Né? Se observarmos, quase todos são parecidos, né? Se você olhar e falar, não, mas tudo é quase tudo igual. Não, existem algumas diferenças, né? O quadrado, por exemplo, ele possui quatro lados, né? Certo? Mas ele tem uma situação bem interessante que todos os seus lados, né? Vamos colocar como um e um. Todos os seus lados são iguais. Todos. Todos os quatro lados são iguais. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Todos são iguais. Não tem diferença. Então, toda vez que você pegar um quadrilátero, uma figura com quatro lados, e ela tiver todos os lados iguais, temos um quadrilátero. Certo? E legal, né? Temos aqui um retângulo. Um retângulo é um quadrado também. Quase. Podemos dizer que um quadrado é um retângulo. Mas temos aqui, diferente do retângulo para o quadrado, os lados, a medida dos lados. O retângulo possui os lados opostos iguais, né, e os lados adjacentes diferentes. Como assim? Não entendi. Por exemplo, para ficar simples, dois lados são iguais, um ao outro, e dois lados são diferentes. Vamos pôr aqui assim, né? Esse lado é igual a esse, mas esse e esse lado não são igual a esses outros dois. Esse é igual a esse. Então, no retângulo, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Sempre. Um lado é igual ao outro, mas não temos todos os lados iguais. Então, ó, quadrado, todos os lados são iguais, né? No retângulo, o lado oposto é igual ao outro, né? E o lado adjacente é diferente. Ou seja, dois lados iguais e dois lados diferentes, né? Os lados opostos são iguais, né? Todos os lados não são iguais, para ficar mais simples de entender. Temos dois lados iguais, mas nem todos são iguais. Então é legal. Temos o trapézio aqui também. De que difere o trapézio do retângulo e do quadrado? Eu acho que já eliminou aí. Ele tem algum lado diferente, por exemplo? Bom, vamos lá. Eu vou deixar o trapézio para falar por último, porque ele tem um detalhe muito importante em relação aos outros.
Vamos lá. Vou falar sobre o paralelogramo. O que tem o paralelogramo? Paralelogramo, assim como o quadrado e o retângulo, ele pode ter os lados iguais, né? Ele pode ter dois lados diferentes, também não tem problema. O que difere o paralelogramo é que ele tem dois dos seus lados um pouco mais inclinado, né? Se você perceber aqui, o quadrado e o retângulo, os seus lados são bem retinhos, né? São bem retos. O paralelogramo, ele tem dois dos seus lados inclinados, né? Ele fica um pouquinho, ao invés de estar assim, retinho, ele está um pouquinho mais assim, acompanha a caneta, né? Está um pouquinho mais assim, dois dos seus lados, né? Se você pegar uma outra caneta aqui assim, aqui ó, o quadrado ele vai ter os seus lados retos, e o paralelogramo ele vai ficar um pouquinho inclinado aqui assim. E aí, né, fecha aqui em cima. Eu não vou conseguir montar aqui, mas vamos pôr aqui um quadrado aqui. Não ficou muito bonito, mas é mais ou menos isso, né? É como está no desenho. Ele está inclinado, né? Levemente inclinado, dando a sensação de estar torto, né? Esse é o paralelogramo, né? Seus lados podem ser iguais, todos iguais, ou podem ser diferentes, mas o que a gente considera aqui né, o que a gente tem que observar é se seus lados estão inclinados. Ou seja, né, no quadrado e no retângulo nós temos aqui ângulos de 90 graus para todos os lados, né? Todos os ângulos têm 90 graus. No paralelogramo, nós temos ângulos diferentes de 90 graus. Um vai ser maior, outro vai ser menor, e aí vai depender da inclinação do paralelogramo. Mas nós não teremos ângulos de 90 graus, correto? Todos serão ângulos diferentes de 90 graus. Então, se você pegou uma figura geométrica onde ela tem quatro lados e todos os ângulos são diferentes de 90 graus, pode ter quase certeza que ela é um paralelogramo. O que você vai considerar para que ela seja um paralelogramo é que os seus lados sejam os lados opostos, né? Esse lado é oposto a esse é oposto a esse, são paralelos. Já vou explicar a relação sobre paralelidade para vocês entenderem também a diferença do trapézio. Vou explicar um pouquinho sobre o losango. O que tem de diferente no losango? O losango, se vocês separarem, é tipo um balãozinho, né? Quem já jogou baralho, já viu o pai, a mãe jogando baralho aí, né? Vai perceber que esse é um balãozinho lá do baralho. É exatamente isso. Ele pode ter também alguns lados diferentes, como no retângulo, como no paralelogramo, ou pode ter todos os lados iguais, assim como o quadrado. Mas o que difere é que ele vai estar um pouquinho, né, levemente posicionado pelas pontas, né? Se você reparar que ele está posicionado pelas pontas, o quadrado é posicionado pela base. Assim, essa é a única diferença, né? E tanto que se você... Vou até inclinar o caderno aqui. Se você inclinar aqui assim e considerar aqui a base, você vai ter um quadrado, né? Como se tivesse sido desenhado aqui, né? Tá bem ruim essa reta que eu desenhei, mas se você considerar que é um quadrado, até mesmo se você olhar o quadrado, você vai possuir, né, de lado aqui um losango. Não sei se vocês vão conseguir identificar aí, mas então temos que um losango, ele pode ser tanto representado, né, dessa forma, e um quadrado também pode ser considerado um losango, pois ele possui as mesmas propriedades. E uma propriedade muito importante é a questão da paralelidade. O que seria isso? Vamos entrar nesse assunto para poder falar sobre trapézios. A paralelidade
ela possui aqui, o que significa que os lados opostos são paralelos e eles nunca se encontrarão. Né? Mas como assim? Né? Eles estão ali perto um do outro. Significa que vamos imaginar que essa reta aqui do quadrado, né, essas duas retas opostas, continuem ao infinito e além. Elas vão sempre reto e nunca vão se tocar dessa forma aqui assim. Nunca vão se encostar uma na outra. Por quê? Porque elas são paralelas. São paralelas e retas. São retas paralelas. Então elas nunca vão se encontrar. Então, um quadrilátero que possui lados paralelos, nós observamos que, por exemplo, se você possui um quadrilátero com todos os lados paralelos, ele não é um trapézio, né? Por quê? Pois um trapézio possui um de seus lados oblíquo, né? Inclinado. E o que isso significa? Significa dizer que nós temos aqui dois lados paralelos, né? Dois lados opostos paralelos. Então, né, a parte de cima e a parte de baixo desse trapézio, acompanhando aqui a caneta, vão seguir ao infinito e além sem se encostar. Mas os outros dois lados opostos, um vai reto ao infinito e além, o outro não vai reto. Tá vendo aqui? Ó, se eu colocar reto, vai faltar um pouquinho aqui. Então eu vou colocar ele sobre a linha. O que vai acontecer lá em cima? Se vocês conseguirem enxergar, as retas vão se encontrar. No caso aí, as canetas estão se encontrando. Significa então que nós temos um trapézio, pois dois de seus lados não são paralelos, né? Você tem dois lados paralelos, mas dois não são. Então, vamos ao seguinte, né? Para a reta final desse vídeo. Se todos os lados, né? Se os lados opostos, né, do meu quadrilátero são paralelos, se você reparar aqui no quadrado, este é paralelo a esse é paralelo a esse e esse são paralelos, esse e esse também são paralelos. O paralelogramo já diz por si só no nome, são dois lados paralelos aqui, dois lados paralelos aqui. No losango, a mesma coisa, pois até comparamos ele com o quadrado, né? Se o quadrado é paralelo, então nós temos o losango, que também é paralelo. Possui seus lados paralelos. Eles, né, nós conseguimos identificar que se eles possuem esses lados paralelos dos quatro lados, significa que eles não são trapézio. Aí você vai ter que observar somente que se os seus ângulos de dentro são 90 graus, se os seus lados são todos iguais, se você possui lados diferentes, né, com medidas diferentes, para determinar se é um quadrado, se é um retângulo, se é um losango, se é um paralelogramo. Né? Se for um quadrado, ele vai possuir os lados paralelos e todos os lados iguais, e seus ângulos terão 90 graus. O retângulo também terá ângulos de 90 graus, possuirá os lados paralelos, e porém seus dois lados serão iguais um ao outro, e dois lados serão iguais, porém diferentes dos outros dois. Né? O paralelogramo, ele terá dois lados oblíquos e dois lados retos, porém os lados oblíquos opostos um do outro, um ao outro, são paralelos também. E como o próprio nome diz, nós temos aqui paralelogramo. E os seus ângulos são diferentes de 90 graus. O losango pode obter aqui, né, lados iguais, lados diferentes, porém seus lados são paralelos também. Nenhum lado se toca, os lados opostos não se encontram no infinito, e
nós também podemos compará-lo ao quadrado. Às vezes podemos ter aqui ângulos de 90 graus, ou também podemos ter ângulos diferentes de 90 graus, né? Se você tiver lados diferentes, né? Se os lados forem todos iguais, nós possivelmente teremos um quadrado e podemos comparar esse losango com um quadrado. Certo? O trapézio é o nosso quadrilátero diferente, a ovelha negra da família, pois o trapézio possui dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Prestem atenção nisso. Trapézio, dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Dois desses lados, dos quatro lados, em algum momento se encontrarão, pois nós observamos que um de seus lados está inclinado, ele é oblíquo, ele está um pouquinho inclinado e não está reto, ele não está reto. E, né, seus lados possuem 90 graus e na parte onde nós temos o lado inclinado, seus ângulos seus ângulos são diferentes de 90 graus. Certo? Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Esses são os quadriláteros da geometria. Bons estudos para vocês.